Olá, boa noite, que Deus te abençoe e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Eu não sei em que horário você vai estar me assistindo, mas se você está ao vivo comigo agora, às 9 da noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube e claro que posteriormente outras pessoas estarão assistindo em outros horários. Agora, o que eu quero que você compreenda, que o motivo de estarmos aqui é um motivo no qual Deus preparou para nos dar o direcionamento da palavra dele e trazer restauração para as nossas vidas. Por isso esse evento que você está participando agora se chama Casa de Jó, Tempo de Restauração. Porque nós sabemos que todos nós passamos por situações, eventos nas nossas vidas que nós não planejamos, nós não esperávamos, né? No sentido de uma perca ou de um prejuízo ou de uma situação que saiu fora do controle. Eu acredito que eu estou falando com pessoas que em vários momentos de vossas vidas, vocês passaram por situações que fugiram ao controle. E quando uma situação foge ao nosso controle, o que fazemos? Como fazemos? A quem recorrer? A quem pedir ajuda? É por isso que nós estamos aqui. E eu quero te ajudar e te trazer um direcionamento pela santa palavra do nosso Senhor. A palavra que não mente, a palavra que não falha, a palavra que se cumpre nas nossas vidas. Eu sou o Pastor Luiz, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube e nos próximos minutos eu gostaria de ter a sua atenção. Eu não sei como foi o seu dia, como foi o seu trabalho, eu não sei o que você passou, o que você enfrentou, mas existem momentos que a gente precisa parar e receber uma orientação do Espírito Santo para que ela venha nos ajudar e para que ela venha nos fortalecer. Por isso que esse evento de hoje se chama Casa de Jó, Tempo de Restauração. Escreva nos comentários aí como que está chegando o áudio para vocês, se a imagem tá boa, tá? E aí você me dá esse feedback para eu poder estar aperfeiçoando a cada dia mais aqui o trabalho no YouTube, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, muitas almas sendo alcançadas, sendo evangelizadas, sendo fortalecidas e eu louvo ao Senhor por isso. E já te agradeço de antemão pela oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus, profetizando a palavra do Senhor para a sua vida. Eu tenho certeza que o que você vai ouvir hoje vai trazer direcionamento para a sua vida espiritual, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, para as suas finanças, seus negócios, tudo que envolve a tua vida, o Senhor tem um direcionamento. E por que se chama Casa de Jó esse evento? Porque Jó foi uma pessoa que passou por muitas situações semelhantes às nossas. Claro que se formos olhar tudo que ele passou, claro, sem sombra de dúvida que nós não vamos encontrar ninguém na Terra que esteja passando o que ele passou, com a intensidade que ele passou. Mas temos os nossos desafios, temos as nossas lutas. Por isso, o direcionamento que o Espírito Santo vai te dar, você pode ter certeza, vai te ajudar muito. Hoje, quando você botar a cabeça no travesseiro para você dormir, você vai saber, Deus é contigo e Deus não vai falhar com você. Deus não vai falhar com você. A primeira coisa que Deus manda te falar, Ele não vai falhar com você. Talvez muitas pessoas já falharam, mas o Senhor não vai falhar. Então, fala para mim como é que está o áudio, se está chegando bem aí para você, de onde você está me assistindo, é do estado de São Paulo, é de outro estado, né? Da cidade de Francisco Morato, onde está localizada a nossa igreja. Inclusive, deixa eu já fazer um convite para vocês, domingo, 9 da manhã, você pode vir participar conosco. Você mora na cidade de Francisco Morato, você mora na cidade circunvizinhas, você pode vir nos visitar. Eu tenho certeza que você se sentirá em casa. Domingo agora, 9 da manhã, nós estamos numa consagração, orando ao Senhor. Lá no livro de Esdras 8:21,
a Bíblia diz que o povo se reuniu e jejuou e se consagrou e pediu ao Senhor jornada feliz para eles, para os filhos e para tudo que era deles. E a Bíblia diz que o Senhor concedeu. Então, nos últimos domingos de 2021, nós estamos nos reunindo na casa do Senhor, todos os irmãos, os membros da nossa igreja, e você que ainda não veio, que não conhece o trabalho espiritual aqui da nossa igreja, eu te convido domingo, 9 da manhã, Rua Azevedo Marques, número 128, no centro de Francisco Morato. Vamos clamar, vamos orar e vamos pedir a Deus jornada feliz para o ano de 2022. Amém? Veja só, por que hoje eu quero falar um pouco a respeito do que aconteceu com Jó e o que há de semelhança com o que nós temos passado. Se você lembra bem da história de Jó, ele foi um homem que perdeu tudo, né? Ele perdeu tudo em eventos sobrenaturais e que ele não esperava. Ele não esperava que aquilo viesse a acontecer com ele. Até porque ninguém se prepara para o pior, né? Se você se prepara para o pior, então imagina como é que deve ser a sua mente, né? Já viu aquele ditado? A pessoa vai fazer uma entrevista, vai falar sobre um assunto, alguém diz, o não você já tem. Mas quem disse que ele já tem um não? Ninguém falou não para a pessoa. É que o ser humano tem um hábito de ser negativo. Primeiro ponto que Deus manda chamar sua atenção. O hábito de sermos negativos a respeito das coisas que acontecem na nossa vida, e isso é prejudicial. Isso é muito prejudicial. Quando você é negativo em relação às promessas de Deus, em relação aos propósitos do Senhor para você, para a tua casa, para a tua família, né? Então, Jó, se tinha uma coisa que ele tinha dentro dele, era uma convicção. E Deus vai despertar esta convicção sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai despertar esta convicção dentro do teu coração. Também um outro ponto importante, a Bíblia fala sobre a paciência de Jó, né, de tudo que ele passou, o quanto ele teve que ter paciência diante daquelas situações. E eu sei que alguém vai dizer assim, pastor, mas eu não tenho paciência. Eu entendo. E por mais que você não tenha paciência, também entenda o que eu vou te dizer. Vai chegar uma hora que você vai pedir a Deus paciência. Você vai ter que ter paciência diante de alguns eventos. Porque existem situações na nossa vida que nos fogem ao controle. Você já passou por isso? Existem situações nas nossas vidas que nos fogem ao controle. Isso aconteceu com Jó. Era um homem próspero, era um homem, a Bíblia diz, um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Era um homem temente a Deus, né? Era um homem que caminhava nos princípios do Senhor. Ele, a sua esposa, seus filhos. Era um homem que caminhava, tinha uma vida com Deus. Até quando Satanás veio se apresentar ao Senhor, Deus disse assim para ele, viste o meu servo Jó? Então olha a admiração, né, que o Senhor tinha pela fidelidade de Jó para com o Senhor. Então Jó era um homem íntegro, era um homem puro, reto e que se desviava do mal. Só que os eventos que eu estou falando que Jó passou, e ele não se preparou para isso, ele não quis que isso acontecesse, porque ele perdeu o gado, perdeu riqueza, perdeu amigos, perdeu seus filhos, ele perdeu as amizades, ele perdeu a influência. Era um homem muito respeitado, muito influente, mas é aquele negócio, né? Quando você está por cima da carne seca, quando você está bem, é fácil as pessoas te bajular, né? Quando você está bem, quando está tudo dando certo, e você já parou para pensar que quando tudo está dando certo para você, é muita gente dizendo, o fulano é de Deus, o fulano é um homem abençoado, a fulana, que sabedoria, a irmã lá, nossa, que bênção. Quando está tudo dando certo, né? Mas quando as coisas dão errado, aliás, se tem um momento em que você sabe, quando as pessoas te amam de verdade, esse é outro ponto importante, anote isso,
É quando você passa por uma luta, quando você passa por uma situação de adversidade, então você sabe que vai haver pessoas que vão se afastar de você e vai haver pessoas que vão permanecer do teu lado. E aquelas que permanecem do teu lado, realmente aquelas que te amam de verdade, aquelas que estão dispostas a te ajudar. Por exemplo, Jó, quando ele passou por tudo que ele passou, as pessoas se afastaram dele, né? Só veio depois 3 amigos para aconselhá-lo, então eles mostraram que eles tinham um carinho, um respeito por ele, e eles debateram muito sobre muitos assuntos. A esposa de Jó, que ficou do lado dele, mas ela viu o sofrimento de Jó era tanto, né? O sofrimento dele era tanto, que ela falou uma coisa meio maluca, né? E às vezes a gente acaba até julgando ela por ela ter falado daquele jeito, mas eu imagino que também ela pode, não estou afirmando isso, tá? Mas também eu penso que ela pode ter pensado assim, bom, ele está sofrendo demais, porque ele estava com tumores malignos, ele ficava se cortando, né? E para tentar aliviar a dor. Como é que você pega um caco de telha para cortar um machucado, no caso dele era tumores, para aliviar a dor? Foi quando a esposa dele se vira para ele e diz assim, Jó, você ainda mantém a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Muitos ficaram espantados quando leram isso. Eu mesmo fiquei espantado. Eu falei, como que pode a mulher que uma hora estava do lado dele, desfrutando de toda a riqueza, de toda a prosperidade, de todo o bem, e aí de repente agora ela pede para ele amaldiçoar Deus e morrer? Só que a gente tem que ver o lado dela, não que essa fosse a intenção dela, porque ela era uma mulher de Deus. Mas eu imagino que ela estava com tanta pena, que Jó estava sofrendo tanto, que ela pediu que ele fizesse isso. Mas aí vem um outro ponto importante, que você precisa compreender que Jó se comportou diante de uma palavra dessa, foi quando ele disse para ela, você fala como qualquer louca, como qualquer doida. Se eu tenho recebido tanto bem de Deus, porque eu não posso receber o mal? Então naquele momento Jó mostrou que ele não culpava a Deus e não questionava pelo fato de estar passando por aquilo. Embora ele achasse que aquilo fosse de Deus, aquilo tudo não era de Deus, era permissão de Deus, e sendo permissão de Deus, então Satanás tocou na vida de Jó. Você conhece toda a história, mas aquilo nunca foi a vontade de Deus e nunca foi o propósito do Senhor. Eu já ouvi caso de alguém falar assim, é a vontade permissiva. Vontade é vontade, não tem vontade permissiva. Você pode permitir que o seu filho vá fazer uma coisa errada, mas ainda assim aquilo não é a sua vontade. Então, Jó passando por tudo aquilo, ainda assim ele se manteve firme. Outro ponto importante que o Senhor manda te falar, nós precisamos permanecer firme e saber quem é Deus. Você sabe o ponto-chave, para mim, né? Lendo e meditando a respeito da história de Jó, o ponto-chave que determinou que ele vivesse um novo tempo, porque você sabe que lá na frente Deus restaura a sorte de Jó, Deus restitui tudo em dobro, virou uma nova vida. A Bíblia diz que o último estado de Jó era melhor do que o primeiro. Anota isso que Deus manda te falar. Não importa qual é o teu estado, não importa a situação, não importa a luta, não importa a angústia, o desespero, se Deus está na causa, se Deus é por você, o teu último estado será melhor, diz o Senhor. Talvez eu estou falando com pessoas que o teu estado agora é o pior, financeiramente, espiritualmente, em relação ao teu casamento, em relação à educação dos teus filhos. Talvez a tua situação seja uma situação muito ruim agora. Só que você lembra que a Bíblia diz, até falei na quarta-feira a respeito disso, você lembra que a palavra do Senhor diz que nós temos que andar por fé e não por vista.
né? Se Jó andasse por vista, se ele andasse pelo que estava acontecendo com ele, ele teria desistido, fatalmente. Ele teria amaldiçoado a Deus, teria abandonado a fé, né? Se ele andasse por vista. Só que ficou provado que Jó era um homem que andava pela fé. E tem um versículo-chave determinante na vida de Jó e na vida que Deus trouxe para ele depois, restituindo tudo. Aqui em Jó 42, o título diz A Confissão de Jó. Preste atenção, Jó 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Você vê que ele estava falando com Deus, né? Então respondeu Jó ao Senhor. Ele estava falando com Deus e ele entendeu, não que ele entendeu o que ele estava passando, mas ele entendeu quem era Deus na vida dele. Às vezes você não entende o que você está passando, mas você tem que entender quem é Deus na sua vida. Anota isso. Às vezes você não entende o que você está passando, mas você tem que entender quem é Deus na sua vida. Então ele fala, verso 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia! Ele diz, bem sei que tudo podes. Isso aqui é poderoso, hein? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele começa dizendo, bem sei, né? Aí é o primeiro ponto que Deus manda te chamar a atenção. Ele diz, bem sei, eu sei disso daqui. Ele não sabia porque ele tinha perdido os filhos, ele não sabia porque tinha perdido toda a fortuna, ele não sabia porque tinha perdido os amigos, ele não sabia porque aquelas coisas estavam acontecendo, mas ele sabia do que Deus era capaz de fazer. Preste atenção no que Deus está te falando. Quantas situações nós passamos que nós não entendemos? Talvez você está passando uma situação agora que você não entende. Que você não entende. Você não entende o porquê está acontecendo isso no casamento, na vida financeira, com teus filhos. Às vezes você está tendo dificuldade para educar os seus filhos. Jó tinha perdido todos os filhos. O que é pior? Você ter dificuldades para se relacionar com os teus filhos ou você ter perdido os seus filhos? Porque talvez você tenha dificuldades para relacionar com seus filhos, mas você entende que todas as manhãs Deus te dá uma nova oportunidade de você poder estender as mãos, fazer as pazes, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um filho melhor. No caso de Jó, ele acordava de manhã, aliás, eu nem sei se ele dormia, né? Porque ele estava com tumores malignos, ele estava muito mal, muito doente, muito debilitado, eu nem sei se ele conseguia dormir. Ele estava jogado na sarjeta. Mas ele levantava todas as manhãs, com o corpo todo ferido, todo machucado, ele não podia dar um beijo nos filhos dele. E você pode. Às vezes você está aí sem conversar com o teu filho, sem conversar com a tua filha. Às vezes você está passando por uma situação delicada, mas o teu filho está aí todas as manhãs. A tua filha está aí todas as manhãs. Então aproveita a oportunidade, anota isso que Deus manda te falar. Aproveita essa oportunidade e cuida dos teus filhos. O tempo é escasso, o tempo é curto, o tempo passa muito rápido. A Bíblia diz que nós somos como a erva, que logo nascemos, vem o calor, murcha e logo se acaba. Uma vida aí, uma pessoa vai viver 80, 90 anos, a Bíblia diz que o máximo é 80, 85, que passar disso é enfado da carne. Então, pastor, eu cheguei nos 90, 95, legal, viveu bastante.
mas ainda assim aos olhos de Deus é apenas um sopro. Um sopro. Porque a Bíblia diz que 1000 dias para Deus é como um dia. Você consegue imaginar isso? É como um dia de ontem. Você consegue imaginar 1000 dias é como um dia? Né? Ou 1000 anos, acho que 1000 anos. Enfim, a nossa vida é muito curta. Então Jó estava focado, e quando ele diz aqui, bem sei, é isso que Deus manda te falar, guarda isso. Ele disse, bem sei que tudo podes. Essa era a chave do milagre na vida de Jó. Ele disse, eu bem sei, e que o Senhor tudo pode. Talvez ele não entendesse de muita coisa, como nós, de repente você não entende muita coisa, mas se você souber que o Senhor tudo pode, e ele conclui dizendo assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele, agora, aí que você precisa entender, anote isso, ele não falou tudo isso estando na igreja, louvando, cantando. Ele não falou isso numa reunião com a família. Ele não falou isso numa viagem para um país que ele queria conhecer. Ele falou isso na pior situação da vida dele. Jó falou isso na pior situação da vida dele. No momento de dor. Porque você precisa entender uma coisa. Não importa se seja um momento de alegria ou de tristeza, um momento de regozijo ou um momento de dor, o que você sabe é o que determina aonde você vai chegar. O que você sabe, e não a respeito do que está acontecendo. Como eu falei, tem eventos que nós passamos, tem evento que nós enfrentamos que a gente não entende por quê. A gente simplesmente não sabe por quê. Eu já passei por situações da minha vida, eu, a minha esposa, a minha filha, já passamos por situações na nossa vida que a gente não entendia. A gente não entende. E aí você se pergunta, você faz a pergunta para Deus, Senhor, onde eu estou falhando, onde eu estou errando, onde eu estou pecando? Só que você precisa entender uma coisa, muitas situações que nós passamos, nós não entendemos, nós não sabemos o porquê daquilo está acontecendo. E tudo bem, você não é obrigado a saber dessas coisas. Tem muita situação que nós passamos que nós não entendemos. E tudo bem, você não precisa ficar tentando entender. Anote isso, esse é um erro de muitas pessoas. Elas ficam quebrando a cabeça, tentando entender como é que aquilo aconteceu na vida delas. Tentando entender como é que isso aconteceu na minha vida. E a pessoa quebra a cabeça. Entra ano, sai ano, e a pessoa não consegue entender, não consegue compreender. E aí o que acontece? A pessoa se frustra. Então ela se entristece, ela cai em depressão. E aí você sabe a bola de neve que fica. Então Jó não entendia. Ele até tentou por algum momento entender o que estava acontecendo, mas não tem como, né, uma pessoa que perde filhos, perde tudo, cai, tudo é destruído, os inimigos roubaram, perdeu tudo. Num dia ele era um homem próspero, rico, bem-sucedido, tinha uma família linda, num dia ele tinha pessoas que dependiam dele, num dia ele tinha pessoas que vinham buscar a influência dele, no outro dia ele não tinha nada. No outro dia ele era um coitado, um rejeitado. E ele mesmo fala, aqueles que comiam comigo agora viram o calcanhar para mim. Ele fala que Jó diz assim, quando eu chegava na praça, os jovens se retiravam e os velhos ficavam de pé para me ouvir. Mas agora, na situação que ele está, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir um miserável. Ninguém quer ouvir uma pessoa que está morrendo com tumores malignos. Ninguém quer ouvir uma pessoa que perdeu tudo. As pessoas querem se espelhar
As pessoas querem se identificar com pessoas que deram certo. Não é assim? Você quer olhar um modelo que deu certo. Não, esse deu certo, eu vou copiar ele. Esse deu certo, eu vou copiar ele. Aquele deu certo, eu vou copiar ele. Só que você olha para uma pessoa debilitada, uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem nada, ninguém se espelha numa pessoa daquela. Anote o que Deus manda te falar. No momento em que ninguém se espelha em você, porque você está passando por momentos de adversidades, momentos de lutas, você tem que entender que o Senhor vem e Ele tem poder para te levantar, para te restaurar e para te ajudar. Era isso que Jó sabia. Era isso que estava no coração dele. Era essa a convicção que tinha dentro de Jó. Quando ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, nenhum, podem ser frustrados. Aleluia. Aquilo alegrou o coração de Deus, porque ele estava na sarjeta, passando luta, perdeu tudo, doente, na miséria. A esposa diz, chegou a hora de você partir, e ele vai e fala, Senhor, eu tenho uma coisa para falar para o Senhor. Eu bem sei que o Senhor tudo pode. Você sabe que Deus tudo pode na sua vida? Fala para mim. Escreva nos comentários, eu bem sei que o Senhor tudo pode. Você sabe, você acredita, né? Mas esse saber é um saber de convicção e de fé. Jó disse, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ali Jó mostrou o poder da fé e da convicção que estava dentro dele. Ele não sabia o que estava acontecendo ao redor dele, mas ele sabia do que Deus era capaz. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos algumas situações. Às vezes nós não sabemos por que certas coisas acontecem. Mas você só precisa saber de uma coisa. A única certeza que Jó tinha. Meus irmãos, anote isso. A única certeza que Jó tinha era essa. Eu bem sei que o Senhor tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu não sei porque eu perdi meus filhos, eu não sei porque aconteceu isso, eu não sei porque o Senhor deixou acontecer isso, eu não sei, eu só sei de uma coisa, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Aquilo chamou a atenção de Deus. E Deus está mandando dizer para vocês neste momento, coloca no teu coração, aprenda a ter essa convicção, essa certeza. Pratique isso dentro de você. Para de tentar entender o que está acontecendo na tua vida. Para de tentar saber o que está acontecendo. Você só tem que saber de uma coisa. O meu Deus é poderoso para me ajudar. E Ele vai me ajudar. E Ele vai me tirar dessa situação. E a Bíblia diz que depois Deus restaura a sorte de Jó, tudo muda e a vida dele se torna um dos maiores testemunhos que a humanidade já viu. Eu quero orar com você agora e pedir ao Senhor essa restauração. Talvez você precise de restauração no casamento, na vida financeira, com os filhos, no trabalho. Talvez você precise de uma resposta urgente sobre a tua vida, sobre a tua família, uma cura. Eu posso orar com você agora neste momento? Eu posso orar com você e pedir ao Senhor essa bênção sobre a tua vida? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações para a glória do Senhor e todos os dias me permita ser profeta de Deus na sua vida e trazer uma palavra de esperança que vai te fortalecer. E espero que esta palavra tenha te ajudado em nome de Jesus, tá? Clique em gostei, isso ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas. Posso orar com vocês? Posso determinar essa bênção sobre a vida de vocês? Como eu falei, talvez você não saiba por que algumas situações estão acontecendo, mas você não é obrigado a saber disso. O que você é obrigado é saber, que você precisa saber quem é o Senhor, quem é Deus na tua vida. E Jó sabia, para mim, o Senhor tudo pode. Feche os teus olhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, louvado é o teu santo nome. Aleluia.
glórias e glórias e glórias eu te dou. Neste momento, Senhor, eu estou aqui com essas pessoas que ficaram comigo até agora e receberam a orientação da Tua palavra, a orientação do Teu Espírito. Eu te peço, toca e restitui, restaura o casamento, restaura o trabalho, restaura a fé, a convicção. Tem pessoas que talvez estão sem esperança, estão sem fé. Tem pessoas que talvez estão passando por momentos de tribulação, de luta, de adversidade, mas eu venho clamar ao Senhor e te pedir, faz a tua obra na vida de todas estas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de justiça, toca no enfermo, toca no cativo, toca no endemoniado, toca, Senhor, nessa pessoa que está atribulada, que está triste, que está desesperada. Toca, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E como o Senhor fez na vida de Jó, faz na vida dessas pessoas. Eu profetizo isso. Seja abençoado. E a restituição que o Senhor trouxe para a vida de Jó, receba sobre a tua vida, porque você é amado do Senhor como Jó, você foi escolhido por Ele e o Senhor tem propósito sobre a tua vida e sobre a tua família. Aleluia! E que no ano de 2022 você possa ver Deus trabalhando, agindo e manifestando o poder dele sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Obrigado por estar comigo até agora. Que Deus te honre, que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. E numa outra oportunidade eu quero vir aqui ministrando mais um conteúdo como esse, né? Um vídeo, uma oração, uma live um pouquinho mais demorada do que um vídeo de oração que a gente sempre posta pela manhã, porque essa oração que a gente posta pela manhã é para Deus abençoar o dia, para Deus guardar, para Deus dar fortalecimento. Então é de uns minutos menores, mas essa live aqui que nós estamos participando, esse vídeo que você está assistindo agora, gravado em qualquer horário, para trazer um direcionamento mais forte, mais profundo. E claro, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não querem, mas tem pessoas que querem, e que isso possa ter te ajudado em nome do Senhor Jesus. Amém? Então domingo você está convidado. Vem estar conosco domingo às 9 da manhã, Rua Azevedo Marques, número 128, no centro da cidade de Francisco Morato, tá? 9 da manhã, eu espero vocês e vamos clamar, vamos nos unir na fé e vamos pedir a Deus jornada feliz para 2022. Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até mais.